Olá, meu irmão, minha irmã, eu te saúdo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um estudo bíblico. E hoje já nós estamos numa oitava parte do estudo do Apocalipse. Hoje nós veremos o capítulo 10. E nos estudos anteriores nós vimos que João, ele foi arrebatado em espírito e ele entra no céu. Lá João, ele contempla o trono de Deus, ele vê um livro com 7 selos na mão de Deus, e esse livro contém a história dos acontecimentos aqui na terra, e também as pragas que o Senhor derramará sobre a terra depois do arrebatamento dos santos. E João também vê um cordeiro de pé, que é Jesus Cristo, que é o único capaz de retirar esses selos e abrir o livro. E nós estamos estudando até agora sobre a abertura desse livro, que contém 7 selos. E já nós falamos sobre até o 6º selo, e estamos falando neste momento sobre o 7º selo, de onde também sai mais 7 anjos com 7 trombetas. E nós estudamos já também a 6ª trombeta e falta nós vermos a 7ª trombeta. Mas antes de falarmos sobre a 7ª trombeta, novamente tem um interlúdio na Bíblia, um espaço na história, com outras explicações que estão justamente no capítulo 10 e no capítulo 11. No capítulo 10 e no capítulo 11, veremos sobre o anjo e os 7 trovões. Veremos também onde João come um livrinho trazido do céu. João recebe ordem para medir o santuário. E também, nesse interlúdio, fala sobre as 2 testemunhas mártires. Porém, para hoje, nós vamos estudar apenas o capítulo 10, para que os irmãos não se cansem. Então, nós estudaremos hoje apenas mais ou menos uns 20 minutos. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 10, e vamos dar início a essa leitura maravilhosa do Apocalipse. Essas revelações que ocorrem aqui nesse interlúdio, ele também aparece sobre a 6ª trombeta, que sai do 7º selo. Aqui, na ocasião desses acontecimentos de tribulação, não devemos achar que a proteção de Deus significa isolamento dos novos convertidos. Porque o povo que passará por essa tribulação, os novos convertidos, eles precisam dar testemunho profético ao mundo. Então vamos partir para o versículo 1. O versículo 1 fala assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. Então aqui, o anjo deste versículo número 1 é um anjo muito poderoso. Ele tem uma elevada posição, nós podemos ver. Ele desce do céu para anunciar os julgamentos finais sobre a terra. E nós percebemos que, da maneira que o anjo se apresenta, a sua dignidade é uma dignidade real. Ele está vestido de uma nuvem. E nuvem simboliza a glória divina. E temos isso várias passagens na Bíblia. Deus, ele desce sobre o monte Sinai em uma espessa nuvem. Está lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 21. E também
em Números 11, 25. Salomão, quando ele edifica o templo, Deus veio numa nuvem e encheu o templo, encheu a casa. Está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 10 e 11. E nós temos outros exemplos do Senhor em nuvem que estão em Êxodo e Salmos e também em Apocalipse. Êxodo no 40, Salmos 104 e no Apocalipse 1, versículo 7. E este versículo, ele também fala que por cima da sua cabeça estava um arco celeste. Arco celeste é o arco-íris. E o arco-íris fala de aliança, de misericórdia também. Está lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 12 ao 16. E o versículo ainda fala que o seu rosto era como um sol. Esta frase, o seu rosto era como um sol, é evidência da divindade. E nós temos em Salmos 84, 11 esse exemplo. Lá em Salmos 84, 11, a palavra fala assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. E também podemos ler em Apocalipse capítulo 22, versículo 1, que vai se referir sobre esse assunto. Também fala aqui os seus pés como coluna de fogo. E isso mostra a glória de Jesus, conforme fala em Apocalipse, no capítulo 1, 15 e 16. E lá fala assim: os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então temos mais uma referência aqui da divindade desse anjo que vai descer. E lá no capítulo 10, versículo 2, a palavra continua falando assim: e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Lá no capítulo 5, o cordeiro ele tinha na sua mão um livro fechado. Mas aquele anjo forte, agora aqui mostra que ele tem na mão um livrinho aberto. E esse livrinho é pequeno, mas ele contém as revelações do julgamento. O anjo que apoiava os pés sobre o mar e sobre a terra, isso indica que as suas palavras, elas afetam toda a criação, todo o mundo. No versículo 3, a palavra fala: e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Então o anjo faz aqui ouvir a sua majestade. Uma voz majestosa, cheia de poder, trovões. E diante daquela voz majestosa, então os 7 trovões, eles fazem soar as vozes. O trovão, ele representa a voz de Deus. Representa a voz de Deus no julgamento. E nós temos referências em 1 Samuel 7:10, também em Salmos 18:13. Lá em 1 Samuel 7:10, a palavra fala assim: enquanto Samuel oferecia o holocausto,
Os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E também a referência em Salmo 18:13 fala assim: trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Glória a Deus. Vejamos que a Bíblia, ela é totalmente explicativa. Então, Apocalipse é um livro que, antes de ser lido ele, nós precisamos ler a Bíblia por inteiro. No versículo 4, a palavra fala assim: logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então podemos ver aqui que isso é segredo para João. Foi falado novamente para João, mas dessa vez é segredo. João, então, ele escuta essa mensagem, porém, ele recebe a ordem para selar o que ouviu e não é para escrever. E isso nós temos referências também em Daniel 12:4. Em Daniel 12:4, fala assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, muitos estão estudando a palavra de Deus, mas não conseguem ainda completar, estudar e entender completamente a palavra de Deus. Aos poucos, o Espírito Santo vai nos revelando a palavra de Deus. Partindo para o versículo 5 e versículo 6, a palavra fala assim: então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aqueles que vivem pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe, já não haverá demora. Então aqui nós podemos ver no versículo 5 e 6 que está falando de levantar a mão para o céu e jurar. Isso nós temos referências em Daniel 12:7. Também fala assim de que não haverá mais demora. Então isso é um conforto para os novos crentes. Os novos crentes convertidos após o arrebatamento, que serão perseguidos, porém serão salvos. O anjo forte, visto por João, que tem o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, ele demonstra que todo o globo terrestre pertence a Cristo. Pertence a Cristo por direito e por resgate, porque foi ele que resgatou as nossas vidas. E nós temos também, então, essas referências em Daniel 7:14 e em Mateus 28:18. Vamos ler aqui, então, Daniel 7:14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que o povo, nações e homens e todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno e não passará, o seu reino jamais será destruído. Então Jesus, ele realmente tem poder sobre todos nós, sobre todo o globo terrestre. Então, isso pertence a Cristo. E lá em Mateus 28:18, o próprio Jesus se aproxima, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Glória a Deus. A autoridade é de Jesus Cristo. Ele que é o Todo-Poderoso. Continuando no versículo 7, 8 e 9, a palavra fala assim: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então
o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, somente aqui que será revelado o que para João, não foi permitido escrever. Versículo 8 e 9. A voz que eu vi ainda no céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas a tua boca doce como o mel. Glória a Deus. Então o livrinho são revelações de Deus a João. E é para João comer o livrinho. Na boca de João fica doce, mas o estômago é amargo. E esse livrinho estava cheio de palavras de conforto, doce como mel. Porém, aqui tinha palavras de julgamento ao mal, a quem pratica o mal. E no meio de uma sociedade tomada pelo mal, então se torna muito amargo se pregar esta palavra para quem quer que for levar. É difícil levar a mensagem nesse meio, então torna-se amargo, torna-se difícil levar a palavra de Deus. No versículo 10 e 11, e já quase finalizando, a palavra fala assim: tomei o livrinho na mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, antes de vir o fim, haverá ainda outro período profético, conforme está falando no versículo 11. É este o anúncio que deu amargura a João no versículo 10. Porque muitos não aceitarão a palavra de Deus. Então, uma época difícil de se pregar. A mensagem, ela é saborosa. Mas quando é transmitido para pessoas infiéis, torna-se amarga. E isso também acontece quando nós hoje levamos a mensagem para pessoas que não querem compromissos com as coisas de Deus. Apesar de nós apenas estarmos transmitindo a mensagem de Deus, assim mesmo nós somos recebidos com perseguições. E isso nós temos referência em Mateus, Mateus 14, versículo 1 ao 12, lá onde que Herodes matou João Batista. Então, assim tem vários outros que foram mortos para defender a palavra de Deus perante reis, perante sacerdotes, perante o mundo. Amados irmãos, hoje nós vamos ficar por aqui nos estudos. Eu sei que foi um pouco curto o estudo de hoje, mas se nós continuarmos o estudo desse interlúdio, ainda hoje, o estudo vai ficar longo e vai tornar cansativo. Então, na próxima oportunidade, nós continuaremos estudando o capítulo 11, apenas do versículo 1 ao 14, para finalizar também o interlúdio. Então, nós entraremos no estudo do toque da sétima trombeta. Amados irmãos, eu te agradeço mais uma vez, a você que pôde participar dos estudos, a você que está interessado em aprender a palavra de Deus, você que ainda não acompanhou os outros estudos anteriores, pode procurar no Face, no YouTube, que está lá com o pastor Vanderlei Groff, e lá você encontrará todos os estudos ministrados já do Apocalipse e outros estudos. Que Deus esteja abençoando você, a sua família, que Deus esteja dando prosperidade para você, bênção na sua família, e que Deus possa cada vez mais dirigir
Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Todo dia ore, peça sabedoria, inteligência, peça capacidade, discernimento para vivenciar na palavra de Deus. Entregue e consagre. Pai, hoje eu entrego minha vida nas suas mãos para os devidos cuidados. Me dê direção, Pai, em nome de Jesus. Isso é uma oração de consagração que você deve fazer todos os dias. Então, que Deus esteja abençoando a todos e até o próximo estudo. Até a próxima oportunidade. Um abraço a todos.